Oi, pessoal. Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês história, tá bom? E a gente vai começar a nossa unidade, a nossa aula, lá na página 236 do nosso livro. Então, vamos lá. Olha lá. Então, quando a gente abre o nosso livro, né, a gente tem aqui esta imagem. Vamos lá. Vamos analisar esta nossa imagem aqui, né? Então, a gente vê que é uma área de rio, não é verdade? É uma área de mata fechada, né? Não é cidade, né? Tipo, não é a zona urbana, não é no meio da cidade que a gente está nesse local, não é verdade? Mata fechada. A gente vê aqui, né, alguns animais na água e a gente vê esta pessoa, né, que está com uma câmera na mão. Vou fazer uma pergunta. Será que essa pessoa é um turista? Será que ele é turista? O que vocês acham? Porque turista é a pessoa, né, que adora uma fotografia, não é? Quando a gente viaja para algum lugar que a gente não conhece, a gente não leva junto a nossa câmera fotográfica, o nosso celular e fica fazendo foto de tudo? Sim ou não? Sim. Então eu estou perguntando para vocês, será que essa pessoa é turista? Será que ele é um turista? Será que ele está viajando, conhecendo essa região e fazendo fotos? Até pode ser, né? Só que qual que é o tema da nossa aula? Vamos ver qual que é o tema da nossa aula? Olha lá. Instrumentos de trabalho, né? Então, se a gente está falando de instrumentos de trabalho, será que este rapaz aqui, será que este homem, ele está fazendo turismo ali ou será que ele está trabalhando? O que vocês acham? Eu também, a julgar pelo título da nossa aula, eu também acho que ele está trabalhando. E aí ele pode ser várias coisas. Ele pode ser um fotógrafo? Pode, né? Porque ele está com uma câmera fotográfica. Mas será que ele não pode ser um biólogo? Né? Um pesquisador que trabalha sobre a vida animal ou sobre as questões das plantas, né? Um botânico. Será que ele não pode ser? Pode ser também. A gente lembra que a gente aprendeu que o pesquisador ele vai ter sempre o quê? Um caderno para fazer registros, né? Ele vai ter sempre lá uma lupa, né? Que quer dizer que para ampliar a visão dele. Ele vai ter sempre o que também? Uma máquina fotográfica para fazer registro visual, né, da pesquisa dele. Então, pode ser que ele seja um pesquisador, né, um biólogo ou de alguma outra área, um pesquisador, pode ser que ele seja um fotógrafo. O que a gente sabe, o que a gente está vendo aqui nessa imagem, é que o instrumento de trabalho dele nesse momento está sendo o quê? Uma câmera fotográfica, não é isso? Então, vamos analisar aqui as questões. Vamos entrar ali no nosso livro para a gente falar um pouquinho do que a gente vai trabalhar. Então, olha lá. Nesse capítulo, você vai aprender o que são instrumentos ou ferramentas de trabalho. Toda profissão, né, de modo geral, ela vai ter um instrumento de trabalho. Ela vai ter um material de trabalho, né? Eu não trabalho só pensando, né? Eu trabalho tendo outros materiais que favorecem a execução do meu serviço, do meu trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa unidade. E daí diz lá, observe a imagem de abertura, o que a imagem está representando. Então a gente já falou, né, o que a imagem está representando. A imagem está representando um ambiente que tem um rio, tem mata fechada, né? Quer dizer, não é um descampado, né? A mata está fechada, tem animais na água e tem alguém que está ali, né, naquele ambiente, registrando, fazendo registro fotográfico da imagem, da paisagem. A gente não sabe se ele está fotografando o animal que está na água, ou se ele está fotografando as plantas, ou se ele está fotografando o ambiente todo. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele está fazendo registro fotográfico. E aí, olha lá, vamos lá para a próxima página. Olha lá. E aí a gente vai chegar no conversa vem, né? De acordo com a sua observação da imagem da abertura do capítulo, responda. Qual é o instrumento de trabalho que a pessoa qual é o instrumento de trabalho da pessoa da imagem? Então, o que a gente viu? Qual é o equipamento que ele está usando? Então, vamos responder lá, gente. Máquina fotográfica, né? Olha lá. Máquina ou câmera, né, fotográfica.
a máquina fotográfica, ou a câmera fotográfica. Qual é a profissão dessa pessoa? O que a gente falou, né? Que ele pode ser um fotógrafo? Pode ser um fotógrafo, mas ele também pode ser um pesquisador, pode ser um biólogo ou não. Vamos colocar então quais opções que a gente tem para ele? Então ele pode ser fotógrafo? Pode. Um fotógrafo. Ele pode ser um pesquisador? Pode, né? Pode ser um pesquisador. E aí, se ele é um pesquisador, ele pode ser um pesquisador de várias áreas, né? Mas ele também pode ser um biólogo, né? Porque o que o biólogo faz? Ele estuda a vida de modo geral. Aí a gente vai ter biólogos que vão ser botânicos, né? Que vão estudar especificamente as plantas. Nós vamos ter biólogos que vão estar relacionados ao estudo dos animais, não é isso? Então, será que eu posso pôr biólogo aqui? O que vocês acham? Posso, né? São as profissões que mais, né, tipo, estão mais próximas daquela cena que a gente viu, né? Será que ele pode ser um professor? Por que não, né? Vai que ele tá ali fazendo uma foto para levar para os alunos, né? A gente não sabe, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que ele é um engenheiro? Será que ele vai construir uma casa ali? Será que ali é lugar de construir casa? Não. Será que é um prédio que ele vai construir ali? Não, né? Então, provavelmente ele não é um engenheiro, né? Porque nós já sabemos que ele não está a passeio, ele está trabalhando, né? Então, ele poderia ser um engenheiro de férias fazendo foto da paisagem. Mas nós não estamos falando de lazer, nós estamos falando de trabalho, então, provavelmente, um engenheiro não é. Mas pode ser uma dessas profissões. Vamos lá. Os castores da imagem, né? Os castores que estão lá na imagem, eles estão utilizando alguma ferramenta para construir as suas tocas? Olha lá. A gente sabe que os castores, né, eles constroem as casas deles com aqueles gravetos, aqueles pedacinhos de madeira que ficam na beirada dos rios. Olha aqui, ó, tá vendo? Esses gravetos que ficam soltos na beirada dos rios, eles usam, né, para construir as suas casas, as suas tocas. Mas vocês estão vendo ele utilizar algum instrumento, algum equipamento para construir a casa? Estão utilizando algum instrumento? Não, né? Então a resposta é não. Eles vão construir como a casa deles? A partir dos gravetos que eles encontrarem. Eles não vão usar nenhum equipamento especial, né? Porque a gente sabe que os animais na natureza, eles constroem, né, suas moradias, enfim, sem alterar a natureza, né? E eles constroem a partir daquilo que a natureza oferece. Então, óbvio, vai ser muito difícil a gente ver um animal, né, gente, usando um instrumento, usando lá uma pá de pedreiro, né? Vai ser difícil, um martelo, um serrote, vai ser muito difícil, né, gente? Impossível, porque animal não faz isso, né? O animal constrói a sua moradia a partir do seu instinto de conservação da vida e utilizando ali os materiais que ele encontra solto na natureza. Então, vamos seguir. Então, vamos falar ali um pouquinho sobre esse instrumento de trabalho, então, que é o tema da nossa unidade. Você aprendeu que o trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam para suprir as suas necessidades. Nós aprendemos isso nas unidades anteriores, né? A gente viu que o trabalho, ele é uma ação do homem, né? É para fazer o quê? Para sanar alguma necessidade que ele tem. Ah, ele precisa de uma moradia? Então ele vai fazer um trabalho, ele vai executar um trabalho e vai construir esta casa, não é isso? Ah, o homem precisa produzir alimento, então ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver um trabalho produzindo alimento lá, né? Plantando, colhendo, não é isso? Então, o trabalho, o único ser vivo que desenvolve o trabalho é o homem, né? O homem que eu digo a humanidade, os homens e as mulheres, né? Essas atividades modificam a natureza profundamente com o passar do tempo. E a gente sabe disso, né? A gente vê a questão do desmatamento, a gente vê a questão da construção das cidades, a gente vê a questão dos desvios dos rios para construir hidrelétricas. Então, o homem, ele altera a natureza, né? Com o trabalho dele. Quando trabalham, os seres humanos produzem alimentos, objetos, artes e saberes. Entre as produções que resultam do trabalho humano, alguns estão voltados para a elaboração de instrumentos ou ferramentas que ajudam no próprio trabalho. Então, tem gente que trabalha construindo equipamentos para trabalho,
não é isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa que constrói, por exemplo, lá, móveis, né? Ela precisa da furadeira para quando ela for instalar um móvel na casa da pessoa, ela poder furar a parede, também vai precisar de uma parafusadeira para parafusar esse móvel na parede, entre outras coisas que ela vai precisar. Mas tem alguém que não é marceneiro, que construiu, que pensou, que elaborou e que construiu a furadeira, né? Que construiu a parafusadeira, não é verdade? Que pensou no serrote, que é o instrumento que o marceneiro usa para serrar lá a madeira. Entendem o que eu quero dizer? Tem pessoas que trabalham construindo instrumentos para o trabalho. Então, olha lá. Tudo aquilo que é criado pelas pessoas para ajudar no processo de trabalho é chamado de instrumento de trabalho. Então, tudo aquilo que eu construo para facilitar o meu trabalho é um instrumento de trabalho. Por exemplo, quem pensou no computador, quem criou o computador, criou o quê? Um instrumento de trabalho, né? Que vai facilitar a vida de quem precisa trabalhar com o computador. E ali, olha, eu tenho duas imagens aqui, né? Olha lá. Uma das ferramentas de trabalho do pedreiro é a espátula, olha lá. Ó. Com a espátula, o pedreiro espalha o cimento para poder juntar os tijolos que formarão uma casa. Mas será que foi o pedreiro que construiu a espátula? Não, né? Provavelmente foi um ferreiro, né, que construiu a espátula. Olha lá, uma ferramenta de trabalho do médico é o estetoscópio, né, que é aquele que ele usa para escutar o nosso pulmão, o nosso coração. Com o estetoscópio, o médico pode verificar os batimentos cardíacos e a respiração dos seus pacientes. Mas será que foi o médico que construiu o estetoscópio? Não, provavelmente não, com certeza foi outro profissional que criou o estetoscópio, né, e que produz estetoscópios para os médicos usarem. Uma das características dos instrumentos de trabalho é auxiliar quem trabalha na transformação da natureza, porque a gente sabe que o trabalho modifica, né? Por que os seres humanos precisam transformar a natureza? O que vocês acham, gente? Por que será que eles precisam transformar a natureza? Será que eles de fato precisam? É porque o que acontece? O ser humano tem necessidades diferentes, né? Mais elaboradas que as necessidades dos animais, que das plantas. Né? O animal também precisa de moradia e o ser humano também. Mas vocês já viram o ser humano morando no toco de uma árvore? Não. Já viram o ser humano morando em caverna? Por muito tempo os seres humanos moraram em caverna, mas depois que eles aprenderam a construir casas, né? Difícil encontrar alguém que more numa caverna. Então, justamente por isso é que ele vai transformando a natureza. Porque enquanto ele morava na caverna, a caverna já estava na natureza. Não foi o homem que construiu a caverna. Mas a partir do momento que ele aprende a construir a sua própria casa, então ele começa o quê? A alterar a natureza. Primeiro porque ele vai cortar a árvore para usar a madeira para construir a árvore. Segundo porque ele vai limpar em volta, né, o terreno, tipo, vai tirar todas as plantas que tem ali onde ele pretende construir a casa dele. Então ele vai fazendo alterações no ambiente. Então isso daqui agora vocês vão fazer em casa. Essa vai ser a tarefa de casa de vocês. Pensando nessa questão aqui, né? Ó, imagine, né, que vocês estão viajando de navio e se perderam. Imagina que você e a tua família vão fazer uma viagem de navio e acabam se perdendo. Sem conseguir voltar, vocês acabam indo parar em uma ilha deserta que tem muitas árvores e muitos animais. Para conseguirem voltar para casa, vocês precisam passar a noite na ilha. Então, imagina, você e a sua família numa ilha perdidos. Pensando nisso, responda as perguntas a seguir. Como vocês vão fazer para se alimentar e tomar água? Vocês estão perdidos e estão sem nada, né, gente? Muito bem. Como vocês vão fazer para se proteger dos animais selvagens? Então, essa é uma discussão para você fazer aí na sua casa, com a sua família, imaginar junto com a sua família como seria estar perdido numa ilha deserta e como é que vocês iam fazer para resolver essas duas questões. Tá certo? Então eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!